Louvado seja o Senhor Deus. Irmãos, nesta noite eu quero falar sobre fazer a vontade de Deus, uma reflexão necessária. Nós precisamos refletir muito sobre a vontade de Deus, como nós temos encarado ela, a nossa vida cristã, porque a grande verdade é que para nós realizarmos a vontade de Deus em nossas vidas, nós precisamos nos ajustar a ela, porque a vontade de Deus é da forma de Deus. E como nós não somos Deus, nem seremos jamais, nós precisamos nos ajustar à vontade de Deus. E é nisso que eu quero pensar com os meus preciosos irmãos nesta noite. Eu quero te convidar a abrir comigo dois textos. O primeiro está no livro de Salmo, número 40. Vamos ler o verso 8. Número 40 do Salmos. E vamos ler o verso 8. Diz assim a palavra do Altíssimo Senhor: tenho prazer em fazer tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está no meu coração. Tenho prazer em fazer a tua vontade, diz o salmista, e a tua lei está no meu coração. E nesse pressuposto eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, no capítulo 1, nós vamos fundamentar o nosso estudo, pensamento nesta noite, a partir desse texto, Lucas 1, a partir do 26 e 28, e depois 38. Diz assim a palavra do Eterno Senhor: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade de Galileia, e a uma virgem de nome Maria. Ela estava comprometida ou prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. 38. Maria disse: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Louvado seja o Senhor. Deus, muito obrigado pela tua palavra. E nós pedimos a iluminação pelo Espírito Santo deste texto à nossa vida. E nos ajude a aplicá-lo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que texto fantástico. Conta-se, irmãos, que um determinado jovem, durante a guerra da independência dos Estados Unidos, este jovem se aproximou do general George Washington e ele lhe disse: meu general, quero que saibas que creio de todo o coração em ti e a causa que tu defendes. George Washington sentiu isto bastante exponencial, hein? Um jovem rapaz chegando e dizendo para ele: olha, eu estou contigo, eu creio em ti, e eu estou contigo nessa sua luta. E aí, o comandante virou para ele e perguntou, ou o general virou para ele e perguntou: meu caro jovem, obrigado pelas palavras, obrigado por você acreditar em mim, obrigado por você acreditar na minha luta, mas em que regimento você está servindo? E o jovem olhou para o general e falou: eu não sou, ou não estou no exército, eu sou simplesmente um civil que crê em ti e que, de certa forma, acredita nas tuas lutas. Ele disse de forma replicada ao jovem: jovem, se você realmente crê em mim, como diz crer, e também defende o que eu defendo, una-se imediatamente ao exército, pegue uma farda, pegue sua arma e venha lutar conosco. Sabe, parece um retrato de muitos dos nossos tempos.
Jesus, eu creio em ti, mas não quero me responsabilizar contigo. É a mesma coisa que esse jovem fez ao exército americano. Eu creio na luta, mas olha, me sinto bem enquanto civil. Sabe que eu vejo Paulo convidando Timóteo, dizendo assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Paulo nos encoraja de que a nossa vida, ela só tem valor se nós estivermos firmes com Cristo Jesus, lutando o bom combate do Senhor. Por isso, meu irmão, não creia somente, não tenha uma admiração somente por Jesus, nem por sua palavra, mas viva, se responsabilize, se envolva com a vontade de Deus para a sua vida. Sabe, meu irmão, nós vivemos em um tempo de ajustes. Nós vivemos nos ajustando às intempéries da vida, porque as coisas nem sempre saem como a gente gostaria que fosse. E nós, de certa forma, ainda cristãos, nós não fugimos às regras ou à regra de ajustes, porque nós vivemos uma busca constante de aprovação sobre aquilo que nós temos e aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos. Nós vivemos constantemente nos ajustando à realidade que nós estamos vivendo. Obrigado, irmão da água, muito bom, obrigado. Ou seja, alinhar a nossa vida à vontade de Deus é um processo contínuo, que requer graça, misericórdia e crescimento. Ajustar a nossa vida, meu irmão e minha amada irmã, a vontade de Deus é saber que eu não sou perfeito e, consequentemente, ainda não estou na estatura que deveria estar. Então, a minha vida ainda está no processo. E por estar no processo de aperfeiçoamento, há uma necessidade de ajustes. Se você está satisfeito com a sua vida cristã espiritual, tem alguma coisa falhando aí. Porque nós ainda não estamos completos. Por isso, nós precisamos sim crescer mais e desejar crescer, nos alinhar a isto, buscar a isto. E Paulo, ele escreve em Efésios 4:13, exatamente falando sobre esse processo. Ele diz que até que nós alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Ou seja, ainda nós não estamos prontos, meu irmão. E a vontade de Deus para nós é uma dinâmica diária. Nós precisamos todos os dias, de forma consciente, desejar que seja feita em nós a vontade de Deus. Apesar das situações que nós possamos estar vivendo, apesar de situações pelas quais nem mesmo respostas nós temos, mas nós precisamos desejar que a vontade de Deus seja feita em nós. Só que nós precisamos de intencionalidade nisto. Eu sirvo a Deus com intenção, porque eu preciso me ajustar. E ajustar requer de mim intencionalidade. Eu preciso querer ser diferente. Eu preciso querer crescer. Eu preciso. E quando nós pensamos em ajustes, nós precisamos questionar a nós mesmos como o que precisa ser ajustado na nossa vida cristã para que a vontade de Deus seja feita. O que precisa, de certa forma, ser ajustado em nós para que o reino de Deus avance e seja engrandecido. O resultado desses ajustes no nosso dia a dia serão positivos? Ou que ajuste nós devemos fazer para entendermos e atendermos o chamado de Deus para as nossas vidas? Porquanto Deus está nos chamando para uma grande missão, para uma grande obra. Só que essa obra só é feita
de forma eficaz, se for do jeito de Deus. Só que para ser do jeito de Deus, eu e você, nós precisamos nos ajustar. E eu quero tomar como exemplo Maria, uma personagem bíblica que, de certa forma, nos remete a uma profunda reflexão quanto ao alinhamento nosso para com a vontade de Deus. Ela é uma pessoa, meus irmãos, uma das pessoas mais humildes da Bíblia. E, no mesmo tempo, uma das mais notáveis da Bíblia. Uma figura tão especial que foi escolhida por Deus para uma missão tão especial, já realizada por um humano. Ela simplesmente, meu irmão, aparece nas páginas da Bíblia como uma virgem comprometida em casamento. Uma pessoa comprometida. Comprometimento é algo lindo, é algo que Deus procura em nós. Comprometimento com a causa do nosso Senhor. Talvez a Maria nem era tão notável pelos homens do seu tempo. Talvez nem tivesse uma relevância dentro da sua comunidade. Ah, meu irmão, mas ela foi notada por aquele que vive e reina eternamente. Ela foi notada por Deus, porque Deus não vê como o homem vê. Samuel, 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, e o verso 7, a parte B diz que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O critério de escolha do Senhor, meu irmão, são muitas vezes inexplicáveis, mas vale a pena nós confiarmos nas escolhas de Deus para as nossas vidas, enquanto nós olhamos para a simples aparência, enxergando simplesmente a casca. Deus vê o conteúdo. É por isso que nós precisamos nos preocupar com o conteúdo. O que nós estamos carregando dentro desta caixa de esqueletos? O que nós estamos carregando? Porque o conteúdo é muito valioso para o Senhor. Ontem eu falei com a irmã Dalva: como está o pastor Hélio? E ele disse: a casa do Adão, o corpo do Adão, a carcaça de Adão está decadente, mas eu estou bem. Que negócio fantástico, hein? Vou até usar esta referência qualquer dia. Eu falei: a carcaça de Adão está decadente, mas eu, ou seja, o conteúdo, o que Deus vai ver, e que o importante para o Senhor precisa estar bem. Precisa estar bem. Meu irmão, para nós aceitarmos o desafio de realizar a vontade de Deus em nossas vidas, nós precisamos fazer profundos ajustes em nossa vida. E Deus deseja isso. Ajustar, meu irmão, é sempre necessário para aqueles que querem ver na sua vida a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus em nós pressupõe a morte da nossa vontade. Isso fala de ajustes que é necessário. Ou seja, como disse João Batista, a vontade do Senhor em nós é que Ele cresça e nós diminuamos. Por vezes eu vejo pessoas dizendo assim, que eu diminua e Deus cresça. Esta ordem não é tão correta. E esta ordem não vai acontecer. Porque você não tem poder de se diminuir. O pecado não te ajuda nisso. O pecado quer sempre que você se exalte, que você cresça, que você seja orgulhoso, que você é o bambambam quando fala aos outros aí. Mas é Jesus em você, é o Senhor crescendo em você, que vai permitir você se conhecer. E quando você se conhece, você sabe que o seu lugar é diminuindo, e Ele cresça. Ele cresça. É por isso que as crianças cantam: eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver nesse tamanho assim,
Eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Crescer, meus irmãos. Vamos crescer, nos ajustando e trabalhando para o nosso Senhor. E eu quero considerar 3 ajustes necessários na nossa caminhada cristã. Primeiro, precisamos nos ajustar para aceitar o chamado do Senhor. Nós precisamos nos ajustar para nós aceitarmos o chamado. Olha o que o texto diz, Lucas 1:28. Gabriel apareceu a ela e disse: alegre-se, mulher favorecida, ou mulher graciosa, o Senhor está com você. Meu irmão, a grande verdade é que dizer sim ao chamado de Deus para as nossas vidas não é fácil. Por vezes nós filosofamos muito em torno do chamado de Deus para a nossa vida, mas não é fácil, essa é a verdadeira realidade. Dizer não para você mesmo, dizer sim para Jesus, não é fácil. É só o Senhor em nós que nos permitirá dizer sim ao Senhor. E dizer para as coisas do mundo, ou na verdade, considerar as coisas do mundo, como fez o apóstolo Paulo. Sabe, saber exatamente o que Deus quer para a nossa vida e dizer sim, exige de nós uma busca intencional, exige de nós renúncia, exige de nós muitas vezes sacrifícios como fruto da obediência. É lógico que Deus não quer sacrifício sem obediência, mas eu costumo dizer que própria obediência já é um sacrifício, porque nós de nós mesmos não queremos obedecer a Deus. O homem não quer saber de Deus, o homem não quer saber do céu, o homem não quer saber da verdade do Senhor. Sabe por quê? Porque o corpo de pecado só quer saber de pecar. Por isso que obedecer parece um sacrifício, mas mais vale obedecer ao Senhor. Deus tem prazer na nossa obediência. Obedeça, continue obedecendo. Irmão, Deus tinha um plano perfeito para Maria, mas ela precisava aceitar este plano. Ela precisava viver segundo a vontade de Deus para aquele plano. Ela simplesmente, Lucas capítulo 1, o 28 vai nos dar como tudo isso aconteceu. O anjo aparece a Maria com uma saudação especial. Ele chega e diz: alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. Em outras palavras, o que o anjo quis dizer para Maria é que ela deveria se alegrar, porque Deus, esse Deus que acompanhava ela todos os dias, esse Deus que percebia o quanto ela honrava o seu compromisso, esse Deus de modo muito especial decidiu distinguir ela de todas as outras mulheres do seu tempo com uma graça especial. Sabe? É que a afirmação mulher agraciada ou cheia de graça não é nenhuma conotação, como se ensina aqui, que Maria já possuía algum tipo de graça especial e que fez com que Deus, a partir disso, escolhesse ela para ser mãe do Salvador. Não. Da mesma forma que acontece, o que aconteceu com Maria e como acontece conosco, a escolha é simplesmente graciosa, é um dom de Deus, não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com o nosso mérito. A Maria era tão pecadora quanto todos nós aqui, mas o Senhor achou nela simplesmente alguém que ele haveria de escolher para ser um instrumento para que o Salvador viesse ao mundo. Por isso, meu irmão, quando o anjo chega e diz para ela, agraciada, o anjo está simplesmente dizendo que a manifestação do amor de Deus foi tocada nela. Deus, em sua onisciência, tocou nela. Ainda que Deus teria motivo mais do que suficiente de não a amá-la, a ponto de permitir que ela fosse a mãe do Salvador por causa dos seus pecados, Deus resolveu amá-la. Da mesma forma acontece conosco. Deus resolve nos amar, não porque nós somos bons, não porque nós fazemos coisas boas. Deus resolve nos amar porque Ele é bom.
Sabe, meus irmãos, Isaías vai falar bastante sério aos judeus. Ele disse: pois são os vossos pecados que os separam de Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus. Por isso mesmo, Deus se aproximar de nós não tem mérito nenhum em nós. Não é nossa produção, não é nossa forma de viver saudável que aproxima Deus de nós. Não. É a graça de Deus. É o amor gratuito do Senhor. É o dom de Deus. Meu irmão, simplesmente Maria era uma serva. E nós, se nos colocarmos no lugar de servos também, para os nossos dias, Deus haverá de nos usar para a glória do seu nome. E diante desta notícia que deixou Maria perplexa, o anjo continuou dizendo a ela, Lucas 1:30, a partir ele diz assim: olha, não tenha medo, Maria. Porque ela estava qualquer coisa como perplexa com esta saudação. Mas o anjo disse para ela: não tenha medo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará luz a um filho e chamará de Jesus. Ele será grande e será filho de Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. O seu reino jamais terá fim, meu irmão. Sabe, é que ainda que ela não tenha entendido a mensagem do anjo, tanto assim é que ela chega e pergunta: como é possível? Como é possível? Eu sou uma jovem virgem. Mas o anjo disse para ela, acrescentando: sim, o Espírito Santo virá sobre você. Repara que não há nenhuma exclusividade nela até então, mas ele diz agora: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parente Isabel ficou grávida em idade avançada. Uma vez mais, Deus provando que para ele não há impossível. Ele diz: as pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e este está no 6º mês da gestação, pois nada é impossível para Deus. Depois de um confronto tão prazeroso como esse, Maria não disse mais nada. Maria simplesmente agora aceita o chamado, porque até então ela estava resoluta, até então ainda ela estava inquieta com o chamado do Senhor, mas ela agora está se ajustando ao chamado e ela diz ao anjo simplesmente: sou serva do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra. Ou seja, que seja feita a tua vontade. Meu irmão, repara uma coisa bastante importante: não se preocupe com a situação à sua volta, quando o assunto é a vontade de Deus. Envolva com ela, simplesmente assim, se entregue a ela, aceita a vontade de Deus para a sua vida e diz simplesmente ao Senhor: seja feita a tua vontade. Meu irmão, repara que a condição dela era delicada, e por vezes nós estamos assim também, por causa do nosso status, por causa dos nossos relacionamentos, por causa das pessoas que nos conhecem. Muitas vezes nós cogitamos em: será que eu faço? Será que eu não faço? Repara qual é a condição de Maria. O discurso dela foi: seja feita a tua vontade em minha vida. Mas ela estava noiva de José. Ela estava comprometida com um indivíduo. Ela estava simplesmente com um compromisso formal diante de Deus e diante dele e diante dos familiares. O compromisso era tão sério, tanto quanto um casamento para aquele tempo. Até porque naquele tempo, na condição de noivo, se o marido ou se o noivo morresse, a noiva era considerada como viúva. Negócio exponencial. Porque era sério. O compromisso sério. Isso era a condição daquela jovem. Totalmente envolvida com o compromisso cultural. Mas ela se dispôs a largar tudo isso de lado, para que a vontade de Deus fosse feita na sua vida. Maria sabia dos obstáculos que eventualmente estaria lhe colocado à frente. Uma gravidez imprevista e
inexplicável, simplesmente teria uma séria complicação ética para ela. Imagina que ela passar na vizinhança, ali com aquela barrigona, e as pessoas falando quem é o pai, e José atrás falando não tem nada a ver com isso, e ela falando é obra do Espírito Santo, e as pessoas iam dizer o quê? Vigia, irmã, que conversa é essa? Que conversa estranha é essa? As pessoas iam dizer para ela, e ela ia ficar constrangida, mas ela não se preocupou, irmão, com as indagações das pessoas. Ela não se preocupou com a censura, nem com a humilhação que ela poderia passar. Ela não se preocupou com simplesmente a vergonha pública, nem mesmo do seu noivo, porque José haveria de sofrer também, irmão. Mesmo não tendo nada a ver com aquilo, ele ia sofrer. Mas ela simplesmente não se preocupou com o que dizem um homem, quando a voz de Deus é prioridade na nossa vida. Quando a voz de Deus é prioridade na nossa vida, o que o homem diz é secundário. Escreva isso no seu coração. Quando a verdade de Deus na minha vida é minha prioridade, o que diz o homem é secundário. Sabe? Ela se ajustou a uma realidade que para ela era dolorosa. Era dolorosa. Mas ela se ajustou a tudo isso. Sofrendo tudo isso. Mas perceba qual era a motivação do seu coração. Lucas 1,46. Ela, quando vai visitar Isabel, ela diz: a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Meu irmão, a despeito de tudo contrário que as pessoas poderiam pensar dela, o desejo dela, da vontade de Deus se realizar é tanto, que ela disse simplesmente que eu agradeço a Deus. Eu estou feliz com o Senhor. Porque ela corria risco até de ser apedrejada por causa da infidelidade. Mas ela disse simplesmente que a minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Meu irmão, para nós agora, quantos de nós, quantas vezes ouvimos a vontade de Deus, ouvimos Deus falar e nós não aceitamos? Quantos de nós, quantas vezes ouvimos sim Deus falar e simplesmente nós não queremos ouvir? Ou na verdade, pedimos mais provas com a intenção única de não obedecer. Ou na verdade, quantos de nós, ouvindo a voz de Deus, sabendo qual é a vontade de Deus, e nós oramos ao Senhor para que Deus mude a sua vontade para simplesmente responder aos nossos caprichos? Quantos de nós fazemos isso? Mande outro, Senhor. Oh, eu não, isso não é para mim. Ser chamado é para os outros. Oh, não, eu tenho muita coisa para fazer. Talvez quando eu ficar um pouquinho mais velho. Oh, arrumamos tanta desculpa e muitos dizem: Senhor, escolhe o outro. Eu não quero fazer isto. Irmãos, fazer a vontade de Deus implica profundos ajustes. Olha o que o Senhor Jesus falou: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça dos seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Isto é para aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Esqueça você mesmo, esqueça seus direitos. Diga ao Senhor: Deus, Tu és o meu direito, a minha fonte, a minha salvação. Eu quero que seja feita na minha vida a Tua vontade. Isso é precioso, meu irmão, porque aceitar a vontade de Deus, ainda que nós não a entendemos, ou ainda que ela não faça sentido para nós no momento, aceitar a vontade de Deus é a maior bênção que nós podemos receber. Escreva isso no seu coração. Ainda que você não entenda a vontade de Deus, aceitá-la é a maior bênção que
que você pode requerer. Por isso mesmo, a graça e a alegria que teve Maria ao aceitar a chamada de Deus para a sua vida, não está reservado simplesmente para ela. O Senhor ainda, Ele promete essa mesma alegria, esta mesma graça a todos quantos acreditam que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor. Todos aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus, eles desfrutarão desta graça e desta alegria, apesar das circunstâncias que estarão vivendo. Porque a nossa alegria com Cristo já não é um produto da nossa inteligência, já não é um produto do meio em que nós vivemos, já não é um produto do que nós temos na nossa algibeira, mas simplesmente a provisão e misericórdia de Deus é a fonte da nossa alegria, da nossa esperança. Por isso, aceite o chamado de Deus para a sua vida. Segundo ajuste que nós precisamos fazer é um ajuste para viver as ordens do Senhor. Primeiro, nós precisamos nos ajeitar, nos ajustar para aceitar, receber. Segundo ajuste, depois de receber, é viver nele. E reparemos aqui como Maria nos ensina de forma exponencial. O texto continua dizendo, no capítulo 1 de Lucas, o versículo 38, disse Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Meu irmão, dispora como ela se dispôs a enfrentar grande desonra por causa de uma gravidez, do ponto de vista de todo mundo da sua época, muito mal explicada. Maria recebeu a mais gloriosa honra que todo ser humano poderia desejar receber. A honra de ser a mãe do Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, Deus não nos chama para nos largar a nossa sorte. Deus se compromete com todos aqueles que de forma intencional se comprometam com a sua vontade, o seu reino, a sua palavra. Deus se compromete. Esta pequena mulher, jovem mulher, ela se comprometeu com a redenção do homem. E Deus se comprometeu com a honra dela. Porque essa mulher que talvez fora menosprezada enquanto carregava o Salvador na sua barriga, depois que deu a luz, alguém disse, bendito a mulher que te deu a luz. Que negócio fantástico! Olha como Deus honra aqueles que com ele se comprometem, meu irmão. José, igualmente, ele aceita de Deus a revelação da sua vontade e ele se ajusta à vontade de Deus, porque ele fica com a sua noiva, vivem junto longos 9 meses difíceis da sua vida, porque José estava com ela. José é fantástico também, ensina-nos coisas maravilhosas. Depois eu vou falar sobre José, hoje eu vou falar só sobre Maria. Mas ele ensina-nos coisas fantásticas. Irmãos, ele entendeu que a vontade de Deus era mais importante do que a sua reputação. A vontade de Deus era mais importante do que a sua reputação. Quantos de nós hoje negligenciamos a vontade de Deus por causa da nossa reputação? Não, eu não posso falar assim, porque o que vão pensar de mim? A sua reputação ficou mais importante do que a vontade de Deus, do que a palavra de Deus, porque a verdade do Senhor é ela, meu irmão, que nos liberta. E se nós colocarmos a nossa reputação acima dela, nós estamos perdidos. Maria e José, eles simplesmente tornaram a cada dia, de forma muito negativa, o centro da atenção da sua comunidade.
Todo mundo, muitos maldosamente sussurravam: veja só, ela está grávida. Cadê o marido? Que coisa mais terrível! Ainda eles não se casaram. E olha só ela. Mas sabe, Lucas diz que José não abandonou ela, mesmo disposto a ser com ela também menosprezada. Lucas vai dizer em 2:5, ele vai dizer, levando consigo Maria, tratando-se de José, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E ali chegou a hora de nascer o bebê, e ela deu à luz, eu sou o primeiro filho, um menino. Envolveu em faixas de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Meu irmão, que coisa fantástica. Primeiro, Maria se ajusta à vontade de Deus. Segundo, José se ajusta para acompanhar ela na vontade de Deus. Agora, nós temos simplesmente mais ajustes para a vontade de Deus ser cumprida. Maria teve que se ajustar para dar à luz ao menino. Sem casa, sem chá de bebê, sem roupinhas, sem fraldinhas de oferta. Ela agora está se ajustando sem quarto, sem cama, sem berço, sem roupinha cheirosinha. Meu irmão, o bebê não tinha nem roupinha. Falou aqui que enfaixou o bebê num pano. Meu irmão, uma pobre manjedoura foi o lugar onde o bebê nasceu. Tudo ajustado para que a vontade de Deus fosse feita. Porque ali não estava um rei, simplesmente, mas aqui estava Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vindo a este mundo com um propósito maior do que próprio Maria pudesse simplesmente imaginar. Agora, história, e Lucas nos relata um detalhe importante, olha comigo. Lucas 2:19 diz: Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre ela refletia em seu coração. Meu irmão, deixa o seu coração nas mãos do Senhor. Entrega ao Senhor o seu coração. Entregue ao Senhor o seu coração, porque quando o seu coração está na mão do Senhor, você conseguirá realizar os caminhos que Deus quer que você realize. Você caminhe por eles. Maria deixou tudo isso no coração e foi refletindo. Por isso que ela não abriu mão da vontade do Senhor. Nós precisamos assim nos ajustar. Eu me lembro que quando a minha filhinha nasceu, nós passamos por uma grande prova. O coração da minha filhinha parou por alguns instantes. Aí eu falei: Jesus, tem misericórdia. A minha garotinha, os médicos vieram correndo para a sala de parto, fizeram muitas manobras para que o coração dela voltasse novamente. E eu quase que não desesperei, porque eu sabia que eu tenho um Senhor que poderia fazer um milagre. Mas a gente fica aflito. Só que quando eu fui em casa, eu pintei o quartinho dela. Não tinha cristiano lá, não tinha. Eu mesmo pintei o quarto dela. Pintei bonitinho, rosinha com branco, negócio lindo. Tirei uma foto e alguém falou: qual foi o pintor que fez isso? Eu falei: esse aqui que vos fala, esse é o pintor que pintou aquele quarto. Preparamos tudo bonitinho. E o médico falou, enquanto estava no acompanhamento, o médico falou: olha, essa menina será muito pequenininha, porque a mãe é pequenininha. Só que ele não viu o pai, lógico, deveria ver o pai. Mas aí, quando a menininha nasceu, todas as roupinhas do tamanho pequenininho que o médico falou, não cabia na menininha. E aí, o desespero tomou conta. Como vamos vestir a menininha toda a roupa pequenininha? Mas Deus é bom. Os irmãos da igreja onde nós pastoreávamos movimentou. Todo mundo depois do culto foi no shopping. Eu falei: eis que eu te digo, que coisa boa ter o shopping aberto no dia de domingo, porque os irmãos correram tudo pro shopping. E quando vieram, tinha tantas roupinhas do tamanho da criancinha. Ela tinha roupinha, toda cheirosinha. Mas ele não tinha. Ela tinha quartinho, pintado por mim.
Ele tinha a história pintada pelo Pai. Aleluia. Ele podia não ter um quarto, mas ele tinha a história que o Pai pintou. E ele simplesmente estava cumprindo a vontade do Pai. Meu irmão, se entrega à vontade de Deus. Deixa Deus ser Senhor da sua vida. A sua vida será mais segura, sendo Deus o teu Senhor. Não as circunstâncias. As circunstâncias, elas alteram de noite para o dia. Em milésimos de segundo, as circunstâncias alteram. Quem diria que o povo marroquino hoje estaria chorando mais de 1.000 pessoas mortas? Em alguns segundos, aquilo que era dado como certo destornou tudo. Quem diria que o Rio Grande do Sul estaria chorando tanto nesses tempos por uma única chuva? Irmãos, é inseguro você viver nessa terra sem Jesus. É inseguro você confiar nas coisas dessa terra e menosprezar Jesus. É inseguro, porque somente Ele é eterno e somente Ele não muda. Somente Ele não muda. Por isso, permita que o Senhor, Ele simplesmente mude a sua vida. Agarre a vontade do Senhor, meu irmão, minha irmã. Viva submisso à vontade do Senhor e faça tudo o que é necessário para você se ajustar à vontade de Deus. Terceiro e último ajuste que nós precisamos fazer quando se trata da vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos nos ajustar para continuar diante do Senhor. Continuar. A vida cristã, ela não acontece num único ato. A nossa salvação acontece num único ato, de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Porque o Senhor diz, aquele que crê será salvo. Um ato para a salvação. Agora, a vida cristã é um processo, é uma peregrinação, é uma continuidade. Nós precisamos manter firme na caminhada. Repara algo bastante importante. Atos capítulo 1, versículo 14. Percebe que Maria novamente nos ensina, essa mulher exponencial. Ela nos ensina como continuar. Diz aqui a palavra do Senhor. Isso, depois de Jesus ser assunto ao céu, todos os seus discípulos se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Que negócio fantástico! Ela estava lá, dando continuidade. Ela estava lá, firme no propósito e na missão do seu filho. Ela reconheceu, meu irmão, que andar com Cristo não é simplesmente um ato, um evento, simplesmente que acontece no nosso arrependimento e salvação. Mas ela reconhece aqui e ensina para nós manter firmeza na oração, no propósito do Senhor. Então, se nós vislumbramos com a história dessa moça, ela está aqui nos ensinando um propósito, uma disciplina linda, oração. Permaneça na oração. Este é o caminho de você estar firme no Senhor. Oração. Maria acompanhou o ministério de Jesus. Desde o primeiro milagre, João capítulo 2, o primeiro milagre dele, ela estava lá. E teve um papel extraordinário no milagre. Qual foi o papel? Aconselhou os homens a obedecer. Que negócio lindo, irmão. Jesus sempre deseja de nós obediência. Maria, sabendo disso, chegou para os homens e disseram, olha, façam tudo que ele vos mandar. Sabe que isso precisa ser uma lição para a igreja deste tempo. Façam somente aquilo que ele já deixou. Não precisa inventar moda mais. É só oração, a palavra, integridade. É isso que nós precisamos. Amar o Senhor. Maria estava presente nas pregações de Jesus. Maria estava
presente nas multidões seguindo Jesus. Maria estava no tempo da fama de Jesus pelos homens. Maria estava presente quando os homens abandonaram Jesus, por não compreenderem os seus ensinamentos, porque eles não tinham capacidade de ver Jesus como Deus homem. Maria estava presente na crucificação de Jesus. Maria até estava presente na ascensão de Jesus. Ainda que nós não tenhamos um texto claro que Maria estava reunida na ascensão de Jesus, a Bíblia nos permite simplesmente afirmar que ela estava lá, porque ela permaneceu fiel nos ensinamentos de Jesus, porque no último minuto, Jesus, sendo assunto ao céu, ele deixou claro qual era a vontade dele. Era que o povo se reunisse, era que o povo se multiplicasse, era que o povo orasse, e ela estava aqui, orando junto, no propósito. Qual é o propósito? O propósito é de fazer com que a missão de Deus fosse continuada. Por isso, ela estava em toda a vida de Jesus. Sabe, essa Maria, que era tão pobre no início, que não pôde sequer ofertar, quando for apresentar o menino Jesus, não pôde sequer ofertar um cordeiro, por causa da sua pobreza, porque segundo a lei, você oferecia mediante aquilo que você tivesse, e os mais pobres ofertavam rolinhas. E Maria, Lucas 2,24, Maria levou um par de rolinhas e 2 pombinhos. Isso refletia a sua pobreza. Mas ela, alguns anos depois, ela estava presenciando que o filho que ela carregou no ventre, ele estava sendo entregue, oferecido, como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Meu irmão, você não precisa ser rico para seguir Jesus. Na sua limitação, confie em Deus. Na sua limitação, dependa de Deus. Na sua limitação, se entregue em compromisso a Deus. Maria permaneceu firme até o fim. Maria permaneceu firme até perceber o cumprimento da profecia de Simeão se cumprir. Simeão, em Lucas 2:35, ele fez uma profecia. Ele disse a Maria que uma espada atravessaria sua alma por causa daquilo que estava reservado a Jesus. E 33 anos depois, ela estava simplesmente aos pés da cruz, vendo seu filho sendo pregado na cruz. A maior dor de uma mãe é ver seu filho sofrer. Agora imagina para aquela mulher ver o filho inocente ser simplesmente vilipendiado, ser simplesmente torturado, ser simplesmente moído pelos nossos pecados, ter o seu lado furado, ter a sua mente, a sua cabeça furada, ter as suas mãos e os seus pés furados. A dor era profunda daquela mulher, mas ela estava ali. Meu irmão, o mesmo acontece conosco hoje. Seguir Jesus quando tudo vai bem é fácil, mas nós somos chamados para tomar a nossa cruz. Nós somos chamados a seguir os passos do Mestre que morreu por nós. Nós somos chamados a dar a nossa vida por Ele e pela sua missão. Meu irmão, eu quero concluir no exemplo desta mulher exponencial, que igual a nós, tão necessitada de Deus e do perdão do Senhor, nós aprendemos 4 lições para aplicar na nossa vida. Primeiro, quando nós nos ajustamos para servir a Deus, a fraqueza se torna em força. Quando nós nos ajustamos, Maria era frágil, mas ela se tornou forte, porque ela se ajustou para que a vontade de Deus fosse uma realidade na vida dela. Deus não nos chama para realizar a sua vontade por aquilo que nós somos. Deus nos chama
para realizar a sua vontade, por aquilo que nós podemos nos tornar com a sua ajuda. Escreva isso no seu coração. Deus não te chama por aquilo que você é. Deus te chama por aquilo que você pode vir a ser com a ajuda dele. Segunda aplicação para a sua vida. Quando nós nos ajustamos, nós precisamos nos ajustar para que Jesus brilhe em nós. É Jesus que precisa brilhar. Não é a beleza do que nós fazemos que precisa aparecer. Por isso que a preocupação de Maria não estava nela se aparecer. Os homens mal intencionados, que buscam uma luz que não existe nela, para trazê-la como exponencialidade. Não. Todo o trabalho de Maria foi impulsionar a luz de Jesus. Simplesmente assim. Jesus ressurreto, ele que precisa brilhar, porque ele veio buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. E Maria, em todo o seu servir, era para que o brilho do Filho fosse conhecido. Terceiro, Maria se ajustou para estar aonde o Senhor queria que ela estivesse. Eu e você também precisamos nos ajustar para nós estarmos no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Nós ainda não estamos onde Deus quer, porque nós não estamos completos ainda. Nós estamos no processo. Por isso precisamos de ajuda de Deus para permanecer, para crescermos e estarmos à estatura do varão perfeito. Maria, ela soube fazer a diferença. Ela seguiu Jesus até ao fim. Até porque Jesus disse que aquele que persevera até o fim será salvo. Aquele que se desviar no meio de caminho, quem quiser seguir a Jesus, precisa deixar de lado os seus interesses. Foi o que Maria fez. A despeito de tudo que era simplesmente doloroso para ela, do ponto de vista da sua postura, do ponto de vista daquilo que poderiam dizer dela, ela abriu mão, largou seus interesses. Quem se dispõe a viver para Jesus deve estar pronto para caminhar até a cruz. Porque a cruz, irmãos, é a maior expressão de quem é o homem. Falho, pecador, que não se pode salvar. Por isso ele precisa de Jesus. Porque aquele que estava na cruz, e somente ele, pode salvar o ser humano. Por isso, mantenha-se aos pés da cruz. Siga as pisadas de Jesus. Não abra mão do Calvário. Não abra mão de viver uma fé de renúncia, de negar a si mesmo, de fazer um esforço para caminhar com o Senhor até o fim. Não esqueça, irmãos, inicialmente, aquele jovem rapaz chegou e falou para o grande general George Washington: eu acredito em ti, eu luto as tuas causas, mas eu não tenho compromisso com o exército. E ele disse simplesmente: se na verdade você acredita em mim, se na verdade você luta a minha causa, aliste-se, toma a farda, toma a espada e lute. É como se Jesus estivesse dizendo para nós nesta noite: não adianta, meu irmão, reconhecer, eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida. Eu sei que Deus tem uma vontade ao meu respeito. Isso não é o bastante. Nós precisamos nos envolver. Nós precisamos aceitar a vontade de Deus. Nós precisamos ajustar para viver a vontade de Deus.
E nós precisamos nos ajustar para permanecer na vontade de Deus. Só assim o Senhor será glorificado através das nossas vidas e pessoas em nosso entorno poderão testemunhar quão grande é o nosso Deus. Por isso, convide Jesus para a sua vida. Convide Jesus para fazer a vontade dele na tua vida. Eu quero que você baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. E medite, sim, como você pode se entregar ao Senhor Jesus. Ele espera de você. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou da casa, tua morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Eu sou da casa, da morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou da casa, da morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Eu sou da casa, da morada. Eu sou teu lar. Muitas coisas de Peça ao Senhor que Ele mude as coisas de lugar. E o mudar as coisas de lugar significa você se ajustar à vontade do Senhor Jesus. Deus, obrigado pela tua igreja que se reuniu aqui nesta noite. Obrigado pela tua palavra que nos exorta e nos desafia a refletirmos a necessidade de ver em nós a vontade do Senhor sendo realizada. Deus nos encoraja de forma muito intencional a nos ajustar para aceitarmos a vontade do Senhor em nossas vidas. Ainda que isso signifique nós sermos colocados de lado por esta cultura doentia do tempo atual. Deus nos ajude a ajustar para vivermos a tua vontade.
Ainda que isso signifique nós abrirmos mão dos nossos sonhos, porque os teus são melhores do que os nossos. Senhor, nos ajude a nos ajustar para permanecer na tua vontade. Oh, Senhor, pois aquele que permanece até ao fim, este será salvo. Nos capacite a entender estas verdades e nos ajude a aplicá-las às nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. E o Senhor faça florescer no seu coração esta sua palavra. Você entenda o quão é precioso vivermos a vontade do Senhor Jesus. Fique de pé, vamos orar e nós vamos para casa. Grato a Deus, você que nos visita nesta noite, grato a Deus pela sua vida, que o Senhor continue te guardando, prosperando a sua vida. Senhor Deus, obrigado. Obrigado por este culto precioso ao Senhor. Obrigado porque o Senhor nos permitiu oferecer ao Senhor gratidão de louvores através de cânticos. Obrigado porque o Senhor ouviu as nossas orações e nós sabemos que segundo a tua vontade, o Senhor irá operar em nosso favor. E agradecemos o Senhor por falar conosco através da tua palavra. Muito obrigado por todos aqueles que se reuniram aqui nesta noite. E agora que nós vamos às nossas casas, nós rogamos ao Senhor a proteção, livramento, que o Senhor nos conceda uma noite em paz, de descanso e de proteção. E que, ó Deus, esta semana seja uma semana para nós honrarmos o Senhor com tudo aquilo que formos fazer, com tudo aquilo que pensarmos. Deus, nós te pedimos, ajude-nos em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu amado Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco em nosso meio, hoje e sempre. Amém.